O Ministério Público Federal interferiu num projeto de lei que autoriza a renovação antecipada da concessão ferroviária em todo o território nacional. Entre os motivos, o não cumprimento de obrigações no contrato vigente. O futuro das ferrovias de todo o Brasil ainda pode ser diferente. O Ministério Público Federal está com os olhos abertos e exigindo que a renovação antecipada da concessão entre as empresas de logística e o governo federal seja uma vantagem para a União. Cabe à NTT ter esse pulso firme e, com o escopo de reforçar essa missão da NTT, é que o Ministério Público recomendou que qualquer movimento que a NTT faça no sentido de analisar esses contratos seja par e passo com as conclusões técnicas do Tribunal de Contas da União. A renovação por mais 30 anos corresponde a mais de 12 mil quilômetros de linhas férreas do país. A medida se baseia em uma lei recente que autoriza a manutenção das atuais empresas, desde que preencham alguns requisitos. Entre eles, a apresentação de um estudo que comprove ao Tribunal de Contas a vantagem da dispensa de nova licitação. O grande beneficiário serão as empresas que já estão no desempenho dessas concessões, que já são as atuais concessionárias e que justamente não estão cumprindo adequadamente os atuais contratos. 5 companhias já foram qualificadas para a prorrogação. Entre elas, a que detém os trilhos de Araraquara e que já tinha sido alvo de reclamação popular. Ano passando, vem ano Mato Alto e como é essa época de seca, volta e meia fogo aí, porque qualquer faísca, qualquer coisa que cai ali dentro, alastra fogo, isso direto. É um bairro bom se não fosse a linha do trem, porque ela é abandonada, os matos sempre estão grandes, pessoas, andarilhos se escondem, usuários de droga, além dos bichos, ratos e o mau cheiro. Nos últimos anos, ações apontaram todas as obrigações das concessionárias que não têm sido cumpridas. Aqui em Ribeirão, por exemplo, os trilhos que já foram o caminho rico do café hoje estão abandonados. As empresas assumiram com obrigação de manter essas linhas em funcionamento, manter os ativos da União em bom estado de conservação e fazer o aprimoramento, fazer investimentos para melhorar as condições desse material, renovar o parque de tração, manter todas essas linhas funcionando. As irregularidades são muitas. Nas proximidades das linhas tem lixo, mato alto, falta de manutenção dos trilhos e dos vagões ou mesmo invasões que acabaram acontecendo em áreas da União. O balanço divulgado pelo Tribunal de Contas aponta que as concessionárias não cumpriram mais de 80% das obras obrigatórias. Você tem empresas que, de uma forma geral, até que cumprem com o contrato, né? Tem esses problemas que precisam ser equalizados para permitir a essas empresas uma renovação. E tem casos como o da FCA, que não é nem o caso de se discutir a renovação. É caso de se discutir o cancelamento mesmo, a rescisão desse contrato. Em Bebedouro, a expectativa é por melhorias no trecho que liga as cidades de Colômbia e Pradópolis e que o início das obras aconteça depois da renovação da concessão. O investimento de 5 bilhões de reais aumentaria a capacidade das ferrovias de 30 para 75 milhões de toneladas por ano. Essas linhas que nós temos poderiam apresentar um serviço de alta eficiência, mas você vê que são linhas subutilizadas e quando são utilizadas de forma completamente ao arrepio de qualquer norma técnica. A economia também sentiria se essas linhas fossem melhor aproveitadas. Assim, você teria uma dinamização do setor e isso traria reflexos para o mercado na forma de queda de preços. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A empresa Rumo, que administra o trecho de Araraquara, não comentou a medida do Ministério Público, mas justificou que tem tomado cuidado para manter a área de atuação sempre limpa e segura. A VLI, empresa que administra a Ferrovia Centro-Atlântica, disse que realiza periodicamente os serviços de limpeza na linha férrea. Mesmo assim, o despejo irregular supera os esforços do trabalho de coleta. Quanto às invasões, assim que identificadas, a VLI aciona imediatamente as autoridades e age junto aos invasores, isso para garantir a segurança deles, das operações ferroviárias e para coibir essa prática. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene.
Pucci, renovar contratos sem licitação pode representar vários riscos. E para saber mais, eu converso agora com o advogado Paulo Henrique Marques de Oliveira. Doutora, a renovação do contrato com as empresas é o momento ideal para fazer novas cobranças? Boa tarde. Boa tarde. Sim, é o momento ideal. Até porque você busca o problema antes que ele aconteça no futuro, né? Porque senão você acaba ficando refém de um contrato de 20, 30 anos e aquelas pendências do contrato anterior acabam não sendo sanadas. Doutor, apesar de ser um contrato com o governo federal, as entidades da nossa macro-região podem se posicionar? Devem se posicionar, porque os problemas são locais, né? Embora a competência para a exploração dos serviços ferroviários seja da União, os problemas e as contrapartidas são municipais. Então é imprescindível que os governos municipais emitam relatórios tanto ao Tribunal de Contas da União quanto ao próprio Ministério Público Federal, narrando eventuais irregularidades na vigência desse contrato. E quais seriam os riscos de uma renovação de contrato sem licitação? Já existe inclusive uma arguição de inconstitucionalidade sobre esse artigo da lei que está tramitando. Os riscos são de você manter um serviço de péssima qualidade ou que a qualidade não está a contento daquilo que foi contratado. Eu acho que o risco maior é exatamente de você não ter a contrapartida necessária do serviço contratado. 80% das obras exigidas em contrato não foram cumpridas, segundo o Tribunal de Contas. Como é possível recuperar esse prejuízo? Está vendo? É exatamente isso. 80% daquilo que foi pactuado não foi cumprido. A forma de exigir isso é agora mesmo. Não dá para renovar com uma empresa que não cumpriu 80% daquilo que foi contratado. Então o momento de se cobrar é agora, antes da renovação. E existem muitas diferenças entre as concessões de rodovias e de ferrovias? Olha, as diferenças são mais em termos jurídicos. Obviamente que as rodovias tiveram um implemento até financeiro, um aporte financeiro muito maior dos governos anteriores, né? E as ferrovias acabaram sendo deixadas para trás, na história, assim, vamos dizer, né? Então, mas é importante que essas ferrovias se recuperam, porque elas têm um papel muito importante no escoamento da produção, né? O trem poderia ser uma alternativa econômica para a nossa macro-região, inclusive, né? Muito, né? Muito econômico, né? Eu acho que a retomada das ferrovias, né, com um aporte de investimento estatal seria muito importante nesse momento. E, doutor, é bom que as prefeituras corressem atrás dos termos de novos contratos? Com certeza, como eu disse no início, né? É importante que as prefeituras se mobilizem e busquem informações sobre todas as pendências relativas às ferrovias que circulam o seu município. É importante isso. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Obrigado, Gislene.